menos do que R$ 145. Esse é o valor em média que mais de 13 milhões de brasileiros tinham para passar o mês em 2018. E, infelizmente, o levantamento feito pelo IBGE revelou um aumento desse índice. Essa quantidade de pessoas em situação de extrema pobreza equivale a 6,5% dos brasileiros e corresponde à população total de países como Bolívia, Bélgica, Cuba, Grécia e Portugal. Como as leis brasileiras podem ajudar a diminuir as desigualdades e dar condições de vida digna a mais pessoas? Tudo isso é assunto para o Preservar Lei. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são metas propostas pela ONU e significam horizontes de avanços sociais em todo o mundo. O primeiro e mais importante dessa lista de objetivos é erradicar a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Para alcançar essa meta, os países devem destinar recursos para a criação de programas e políticas que acabem com a miséria. No Brasil, a eliminação da pobreza já constava na Constituição Federal de 88, como um dos objetivos fundamentais do país. Na mesma ocasião, foi previsto o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, regulamentado apenas em 2001. Desde então, programas de transferência de renda, como Bolsa Família, já conseguiram reduzir o número de pessoas em situação de pobreza extrema, mas precisamos avançar muito mais. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Jesus Marmanilo Pereira, doutor em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba, e Gabriel Antunes, advogado especialista no terceiro setor. Sejam muito bem-vindos ao Preservar Lei. E até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares que vivem com menos de R$1,25 por dia. Essa é a meta global da Agenda 2030. Doutor Jesus, no Brasil, a referência para o cumprimento dessa meta de erradicação da pobreza foi alterada. Por que houve essa adaptação? Olha, em 2019, né, ano passado, né, na realidade, a gente teve uma alteração, né, porque o Brasil até então ele estava vinculado, né, desde 2015, às metas, né, dessa agenda que já foi citada, que é a Agenda 2030, né, e entre os principais objetivos dessa agenda, nós tínhamos a erradicação da pobreza, né? Assim, algo que já vinha ocorrendo ali por meio daqueles programas de distribuição, né, de renda, como já foi citado, não é? Só que o ano passado, com essa mudança, né, uma mudança que veio da base do governo ali, né, de pensar, de não inserir no plano plurianual, né, essas metas. E aí tem uma questão jurídica que foi alegada, né, que eu não tenho como entrar tanto, que não é tanto a minha seara, mas a gente acabou se afastando, né, desde o ano passado para cá. E como bem mostrou, né, aquela introdução desse bloco, os números de pobreza, os números de desemprego têm aumentado no Brasil, demonstrando que nós estamos indo justamente contra o caminho oposto ao caminho de concretização das metas, né, que foram estabelecidas, né, com essa agenda, que eu acho que é uma agenda importantíssima, né, que ela representa muito, né, as principais nações, o setor empresarial, e lideranças do mundo, elas fazem parte. Então, ele é um documento super coletivo, né, que ele demonstra o aspecto democrático e esse aspecto cidadão, né, pensando cidadania no termo mais amplo de direitos civis, sociais e políticos. Sim, e doutor Gabriel, a nossa Constituição Federal estabelece como dever social do Estado encontrar formas de retirar essas pessoas dessa condição? Com certeza, a Constituição Federal brasileira ela é muito virtuosa nesse sentido. Nós temos na nossa Constituição diversos artigos de lei, nesta lei, e também em leis que vêm a regulamentar a Constituição Federal, aquelas pretensões da Constituição Federal. E todo esse aparato legal, ao contrário, né, do que infelizmente nós temos visto recentemente, deveria servir para que o governo estipulasse políticas públicas e, em atendimento à lei maior, que é a Constituição Federal, e também as leis inferiores que vêm sendo regulamentando
os princípios maiores da Constituição, elas deveriam servir para alinhar as políticas públicas. E nós vemos hoje um movimento, hoje não, há algum tempo, né, um movimento global para a erradicação da pobreza, para a erradicação da fome. E, no entanto, alguns países ainda encontram dificuldades na aplicação disso. Nós tínhamos uma realidade e temos agora enfrentado desafios novos também por causa da pandemia. No entanto, não devemos atribuir a ela a nossa falta de esforço para cumprir esses objetivos. E, doutor Jesus, com a redução do crescimento do país, houve, consequentemente, uma diminuição na oferta de empregos. O caminho pode ser o aperfeiçoamento em benefícios sociais? Com certeza. O exemplo histórico disso está na crise de 29 nos Estados Unidos, né? Quando você teve a quebra da bolsa lá, isso gerou um quadro de crise de desemprego, né? De recessão econômica tremenda, e foi o momento em que o Estado ele entrou, né? Com o desenvolvimento de políticas sociais e políticas de construção. A gente tem ali um exemplo de intervenção estatal, vamos dizer assim, não tão direta, mas que acaba influenciando. Mas por que influencia? Como o Estado ele começa a agir por meio de programas sociais ou por meio de construção de obras, né, como foi, por exemplo, o PAC, o Programa de Aceleramento da Economia, você tem um princípio básico da economia, que é a circulação de capital. E o que está ocorrendo, vamos dizer, nessa crise, seria justamente o movimento contrário, de concentração de capital. Então, sem a circulação de capital, não tem como gerar empregos. Esse é um princípio básico assim, da economia, que acaba influenciando diretamente as relações sociais, né? Porque daí você vai ver vai ter o quadro de exclusão, de marginalização, subemprego, né? Que vai acabar afetando também a área dos direitos trabalhistas, a própria cidadania do cidadão, né? Ele vai acabar tendo seus direitos lesados de alguma forma nessa relação com o Estado. Então, a crise econômica, ela está diretamente ligada à questão do desemprego. E o desemprego, por sinal, acaba chegando como um principal indicador, né? Um principal fator vinculado à pobreza, né? E a gente vai ver agora uma iniciativa da Central Única de Favelas que trabalha para promover oportunidades nas áreas de educação, esportes e geração de renda a jovens das favelas do Distrito Federal. Olá, me chamo Bruno Kessler, sou presidente da CUFA, Central Única das Favelas aqui no Distrito Federal. A CUFA é uma instituição que nasceu há 21 anos no Rio de Janeiro, através da União de Moradores de Favelas de diversas regiões do Rio de Janeiro. A CUFA ela acabou se expandindo durante esses anos, né? Hoje nós estamos em todos os estados, também existe CUFA em 17 países. E o trabalho da instituição vem crescendo a cada ano. Aqui em Brasília, a CUFA já existe há 11 anos, estou à frente da instituição já fazem 7 anos. E durante a pandemia a CUFA não parou, muito pelo contrário, a gente continuou trabalhando muito ainda. Fizemos uma campanha chamada CUFA contra o Vírus, que é exatamente da camiseta que eu estou utilizando aqui. E a nossa campanha foi basicamente estreitar as relações e ajudar as famílias que estavam passando por necessidade nesse momento. Distribuímos mais de 500 toneladas de alimentos, ajudamos mais de 100 mil famílias, distribuímos botijões de gás, máscara, álcool em gel, dúzias de ovos, enfim, foi um trabalho gigantesco. Hoje nós temos 14 bases da CUFA espalhadas por Brasília que trabalharam incansavelmente nesse período. Então o nosso trabalho não para, a gente está aí a cada dia pensando formas de como protagonizar cada vez mais os moradores desses territórios e trazer oportunidade para essas pessoas. Gabriel, o caminho, além de investir em profissionalização, como a gente mostrou agora, seria também investir em educação? Sem dúvida nenhuma, né? Um dos princípios fundamentais da nossa sociedade que está escrito na nossa Constituição Federal é a erradicação da pobreza, mas também a marginalização e a redução das desigualdades sociais. Nesse contexto, não há como diminuir, reduzir desigualdades sem que a educação seja um dos parâmetros principais. Nós precisamos conceder às pessoas a capacidade, a oportunidade de, identificando o certo e o errado, o justo e o injusto, promover a si próprio
ao caminho do bem, ao caminho da prosperidade, ao caminho da virtude. É por isso que, quando nós ouvimos falar em uma nova Constituição Federal, como se fala no nosso Brasil atual, nós temos bastante medo e receio, porque princípios elementares como esse, erradicação da pobreza, equilíbrio social, distribuição de riquezas equânime o máximo possível, nós tememos exatamente que o vento sopre ao contrário disso, dado que forças podem sim, de alguma maneira, trabalhar contra a distribuição de renda e a favor, como o nosso colega Jesus disse, a favor da reunião de renda em poucas pessoas. Então, a educação é, sem dúvida nenhuma, o divisor de águas para estabelecer às pessoas a compreensão adequada sobre o que é o melhor ao Brasil. E, Jesus, essa situação que o país vive, não só o país, mas o mundo vive em função da pandemia, isso acende um alerta, deixa ainda uma preocupação a mais? Sim, a pandemia é uma situação que ela influencia diretamente as formas de organização social, vamos dizer assim. Como isso, né? Vou explicar para você. A questão da desigualdade, eu observo, já tenho conversado com alguns colegas, né, de outros centros, ela tem se aumentado e se agravado mais por conta da pandemia. Vamos citar apenas um exemplo. Muitas operações têm sido feitas por meio digital, né? A educação, muitas universidades têm retornado por meio digital. O que ocorre é que nem toda a população ela tem acesso aos recursos, no caso, recursos tecnológicos, né? Existe uma exclusão digital ainda, e se existia uma exclusão antes em relação ao acesso à universidade, o acesso ao ensino superior, agora vamos dizer, esse distanciamento, ele aumentou mais ainda, né? Por conta desse mediador que é a tecnologia, né? Que ela é necessária. É um custo a mais para a pessoa ter acesso à informação que está sendo colocado. Então, isso altera drasticamente a forma como as pessoas estão tendo acesso aos meios e também como elas estão se organizando. Então, você tem uma mudança total de organização social, você tem um aprofundamento da crise, né? Um acirramento dos ânimos também. Né? Eu tenho percebido que o que existia parece agora existir de forma mais forte, né? Mais caricata, assim, mais visível. Né? O Preservar Lei faz uma pequena pausa e a gente já volta. O Preservar Lei está de volta e a Constituição Federal de 88 reconhece a assistência social como responsabilidade pública e direito daqueles que dela necessitarem. O governo tem alguns programas como o Bolsa Família e o benefício de prestação continuada para incrementar a renda, mas muitas vezes é preciso recorrer à justiça para ter acesso a esse direito. Doutor Jesus, o que dificulta hoje esse acesso? Olha, assim, eu vou partir do campo sociológico, né? Eu diria que é uma falta de reconhecimento da própria cidadania, né? Quando você pensa a relação entre o cidadão e o Estado, né? O Estado como entidade representativa e esse cidadão consciente dos seus direitos, né? Então, eu volto para a definição de cidadania do Marshall, né? Como um conjunto de direitos sociais, políticos e civis. Então, se a justiça ela precisa ser acionada para esse cidadão ter acesso ao que por direito é dele, é porque tem alguma coisa muito errada. Né? Mas, voltando até a questão anterior, tudo passa muito pelo esclarecimento, né? E pela consciência, né, desse cidadão. Né? É necessário que nós tenhamos uma formação, né, para ter essa relação com o Estado e com nossos próprios direitos. Doutor Gabriel, por que muitas vezes é preciso entrar na justiça para ter acesso a esses benefícios assistenciais? Bem, pegando um gancho do que o Jesus falou, é interessante que, de fato, a legislação prevê critérios rígidos, rigorosos, bastante definidos a respeito de como, quem pode ter acesso a determinados benefícios sociais apresentados pelo governo. Então, eventualmente, acontece de uma pessoa ter uma renda, por exemplo, para o BPC, que foge um pouquinho, percentuais acima daquele limite mínimo
ou estabelecido para o recebimento desse valor. O administrador público não pode fugir à regra ali estabelecida sob pena de ter que enfrentar um eventual processo judicial que lhe daria uma condenação por improbidade administrativa, algum desvirtuamento de sua conduta ao conceder o benefício fora do critério objetivo delineado. Quem sabe falta ao gestor público estabelecer critérios com razoabilidade, com extensão percentual, não a fim de que essas extensões sirvam para que novos parâmetros sejam dados, mas para que seja possível fugir da justiça, para que não a justiça ou o poder judiciário estabeleça esse limite de extrapolação do percentual, para que então a pessoa tenha acesso ao benefício. Então, muitas vezes é necessário recorrer à justiça para que aquele percentual, aquele valor mínimo extrapolado, não seja objeto de resistência por parte do poder público para a concessão do benefício. Muitas vezes é em razão disso, nem sempre. Outras vezes são critérios sociais da própria falta de compreensão do cidadão sobre o seu direito. Então, às vezes, quando o assistente social vai até a casa da pessoa e faz uma investigação social também na redondeza, junto aos vizinhos, sobre aquela pessoa que está buscando o benefício, às vezes o pouco conhecimento da lei faz com que as pessoas enganem-se e digam, a pouca educação também, né? Faz com que a pessoa dê respostas que vão de encontro ao seu objetivo de receber o benefício e passam, então, a ser um obstáculo pela via administrativa de receber o benefício, sendo necessário recorrer à justiça. E, doutor Gabriel, a adoção de políticas públicas é um dever do Estado? Sem dúvida nenhuma. Como nós dissemos há pouco, no artigo 3º ali da Constituição Federal, os incisos ali são claros. Um deles diz expressamente, o inciso 3º, salvo engano, erradicar a pobreza, erradicar a desigualdade social. Então, a Constituição, ele é um livro, ele é um manual do procedimento a ser adotado pelo governo federal, o governo estadual, o governo municipal. Os legisladores devem cumprir também o papel de regular esse manual, como estabelecer esses objetivos ali delineados. E o governo federal, o executivo, deve executar essas tarefas atribuídas pelo Legislativo e também criar, a partir dos seus meios de assistência social, da economia e de outras secretarias e ministérios, as formas de estabelecer essa linha de conduta para atingir os objetivos. E muitas vezes o que falta para gerar renda é oportunidade, uma chance de aprender, se capacitar, profissionalizar. No Vale do Paraíba, em São Paulo, algumas mulheres encontraram essa chance na ONG Orienta a Vida. Eu estava desempregada, já fazia uns 2 anos e tinha acabado de ter filho, de ter minha filha e eu estava precisando muito mesmo. Antes eu era cortador de cana, trabalhava em roça e eu fiquei sem o serviço daí. E eu fiquei sozinha com os 3, né? Daí até então eu não trabalhava, né? Eu era dependente, né? Aí eu conheci uma colega e começou a falar da ONG Orienta a Vida. E a minha mãe falou assim, vamos lá, Ana Lúcia, eu sei que lá na ONG está precisando de gente para fazer uns bordados. E a gente era jovem, precisava de dinheiro, né? A família era muito humilde. Ela pegou e falou assim, nossa, Fabiana, aonde eu trabalho, na ONG, eles ensinam as mulheres a bordar. Daí eu falei para ela, nossa, Roberta, eu não sei fazer nada, não sei nem costurar. Porque ali a gente não entra sabendo, a gente vai para aprender. Foi aonde que eu comecei a crescer. Conquistei
conhecimentos que eu não sabia, conquistei muita coisa ali. E esses 6 anos, minha vida mudou completamente. O meu marido estava desempregado, eu comprava caderno, roupa, sapatos para eles irem para a escola. A minha filha, né, que 1 ano e 8 meses, acho que médicos, despesas, tudo vem através da ONG, através do meu serviço com a ONG. Aprendi muita coisa, vivi coisas que eu jamais imaginei viver um dia. Eu já passei fome antes de vir para a ONG, então ela foi muito especial para mim. Eu melhorei e cresci também. Depois foi que eu fui vendo que a gente tem capacidade, tendo uma pessoa para ajudar a gente, né? A gente chega longe. A atitude, assim, né? Ser mais comunicativa, mais alegre. Eu fiquei mais independente, fiquei, acho que, mais responsável. Eu sou mais mulher, mais profissional, mais amiga, entendeu? Mais família. Eu me sinto realizada por estar fazendo uma coisa que eu gosto. Eu aprendi que ser pequena, a gente tem que ser só para fora. O conhecimento da gente tem que ser grande. E eu aprendi ali dentro da ONG. É isso, né, doutor Jesus? Gerar oportunidade, gera renda e promove aí uma cadeia de reflexos que leva a essa diminuição da desigualdade. Sim, olha, em relação à questão da desigualdade social, existem teóricos, um dos maiores é o Pierre Bourdieu, que ele fala que, por exemplo, a gente tem que ver a desigualdade não apenas como um acúmulo, né, de capitais econômicos, mas, por exemplo, o acúmulo de capital cultural e de capital social, ele também influencia nesse processo, né? Por exemplo, no caso citado da ONG, a gente observa bem uma distribuição de capital cultural, uma distribuição de conhecimentos, né? Conhecimentos que podem estar influenciando na vida das pessoas, engajando elas, integrando elas em outros espaços, tá entendendo? Então, assim, que é um papel similar ao da educação, né? Do investimento em educação, em formação. Então, a distribuição de conhecimento, a distribuição do capital cultural, ela é um mecanismo de mudança extremo e é um mecanismo de combate total à desigualdade social e, consequentemente, à erradicação da pobreza, né? E, doutor Gabriel, o Brasil tem um fundo de combate à pobreza que é criado justamente para minimizar esse impacto das desigualdades sociais entre os estados brasileiros. Como que esses recursos podem ser aplicados? Então, é interessante fazer um gancho, aproveitando essa pergunta, fazer um gancho nessa situação que a ONG, do relato da ONG, né? Veja como que questões simples, aplicadas às pessoas, oportunidades aparentemente simples, tornam as pessoas com maior autoestima, melhor aperfeiçoamento social, cultural, profissional. As pessoas, essas mulheres, disseram: hoje eu me sinto mais mulher, hoje eu me sinto inserida efetivamente na sociedade. Então, inclusive existe, né, uma tendência do Congresso Nacional constitucionalizar alguns programas sociais, como, por exemplo, o Bolsa Família, ou seja lá qual nome vier a ser dado, para que os benefícios sociais aplicados pelo Estado, dinheiro mesmo, né, entregue para a população mais pobre, mais vulnerável. Esses benefícios, eles se tornam alimentos para a roda da economia girar, mas eles se tornam também, sobretudo, dignidade para as pessoas. Nós estamos falando de um país com dimensões continentais como o Brasil e que, como o início desse programa relatou, é uma Portugal inteira, é um país chamado Portugal inteiro em estado de miséria. 6,5% da população recebendo menos de R$100 por mês. São dados, são estatísticas que deveriam nos envergonhar, como de fato envergonha muitas pessoas e como de fato tem sim dentro do governo pessoas movendo essa máquina para que os recursos sejam aplicados adequadamente e sejam destinados às pessoas
corretamente. O governo está buscando a aplicação desses recursos, mas nós vemos também a sociedade civil engajada nessa mesma estrada para que as pessoas sejam alcançadas, as vulneráveis sejam alcançadas e haja ali uma nova dignidade, também fazendo valer a Constituição Federal, né, que é a garantia da dignidade da pessoa humana. E, doutor Jesus, o Brasil é um país de grande extensão territorial, o que às vezes dificulta a unificação dessas ações. Qual alternativa poderia ser colocada em prática para resolver esse problema? Olha, eu vou pegar um pouco do raciocínio, né, do professor e lembrei aqui do estudo do SEBRAP, né, que dentre os pontos que colocam para conseguir que o Brasil alcançasse essa agenda, né, 2030, seria justamente jogar o recurso e ter um foco maior dos interiores do Brasil, nas regiões principalmente norte e nordeste e dos interiores, né? Porque a situação de pobreza nos centros, nas capitais, é completamente diversa da área rural. E por trás da erradicação da pobreza existe esse aspecto da descentralização, né, e da redistribuição. É necessário redistribuir, essa que é a palavra, né? Então, já que essa questão da redistribuição, como pensar em um país com essa quantidade de estados e de municípios? Eu não vejo outra alternativa senão um diálogo cada vez maior, porque a estrutura organizacional do Brasil, né, da República Federativa, ela por si só, na estrutura, ela já oferece um modelo democrático ali, né, de representação de todas as partes, né? Agora, nós teríamos que efetivar isso, né? Então, acho que no final das contas, a gente acaba aqui meio que defendendo a Constituição e seus princípios, né? E também essa questão federativa, né? Que nós já temos as ferramentas, nós já temos o quadro, agora é necessário respeitar isso, fazer com que o diálogo entre o governo federal, o Estado e o município priorizem, principalmente, tendo como meta a Agenda 2030, se é realmente a erradicação que nós queremos, né, da pobreza, focar nos interiores na região norte e nordeste, né? Não só pela questão da distribuição de renda, mas pela questão ambiental, que é outro ponto fundamental da Agenda 2030, né? Que conseguir unificar o social com o ambiental. Então, a resposta seria isso: olho no norte, no nordeste e nos interiores do Brasil. E eu ia justamente perguntar para o doutor Gabriel qual que é essa saída para essas regiões que, inclusive, têm um índice ainda pior do que o restante do país. É exatamente a solidariedade e é exatamente o cumprimento da Constituição. Nós, onde lemos o objetivo fundamental, um princípio fundamental de erradicar a pobreza e a marginalização, no mesmo inciso, no mesmo artigo, nós também lemos para reduzir as desigualdades sociais e regionais. Muitas vezes nós nos referimos a alguns estados da federação, geralmente alinhados ao sudeste do Brasil e ao sul, que eles são a máquina, o coração, ali se gera mais renda e etc. E por isso, eventualmente, se justificaria até uma divisão do Brasil, coisas bastante absurdas, em total afronta ao princípio da Constituição Federal. E nós temos que ter a percepção exatamente o contrário disso. Temos que ter a percepção de que um país como o Brasil, forte e igual, ele é incomparável a qualquer outra nação do nosso planeta. Nós precisamos entender que o estímulo à erradicação da pobreza, um Estado auxiliando o outro Estado por meio da legislação já aplicada hoje, sem esse tipo de discussão de separação de país ou de acabar com esse tipo de legislação que divide, né, as faturas, redistribui a arrecadação do Estado, sem acabar com isso, é o caminho para a erradicação da pobreza. Mas é preciso fazer muito mais, porque enquanto a lei for aplicada pela metade, ou enquanto a lei não for aplicada com a máxima inteligência e com o objetivo específico e realmente rigoroso de diminuição das desigualdades regionais, nós não vamos alcançar o objetivo de reduzir essas desigualdades, de erradicar a pobreza dentro do nosso país. Se nós temos índices
diminutos em algumas regiões do país, ao sul, ao sudeste, e temos índices altíssimos de pobreza em outras regiões do país, no nordeste, no norte, nós precisamos ter a consciência de que numa máquina como o Brasil, grande, forte, pujante, é somente havendo a equidade, o mínimo de desigualdade, é que todos irão prosperar e todos irão garantir alegria, prosperidade e virtude para essa nossa nação chamada Brasil. E o Preservar a Lei fica por aqui. Até mais.